Olá! Neste vídeo, iremos aprender as funcionalidades do menu Formato do EndNote Web. Passando o cursor sobre o menu, vamos clicar no submenu Bibliografia. Esta funcionalidade permite a criação de listas de referências bibliográficas normatizadas de forma rápida e prática. Na barra Referências, selecione de qual grupo você deseja importar a lista das referências. Em Estilos bibliográficos, você seleciona qual a norma que irá utilizar na formatação da lista. Como exemplo, escolheremos a ABNT, por ordem autor-data. Em Formato de arquivo, você escolhe como irá gerar o arquivo da lista de referências bibliográficas. Recomendamos que você selecione o formato RTF, pois é o que melhor preserva algumas peculiaridades, como numerais sobrescritos ou texto em itálico e negrito, como convém a determinadas normas. Em seguida, você pode escolher o que fazer com este arquivo: salvar em seu computador, enviar por e-mail ou visualizar na tela para leitura e impressão. Note que as referências que possuem metadados incorretos ou incompletos se devem a incorreções ou informações incompletas na própria referência salva em sua biblioteca do EndNote Web. Por isso, recomendamos que deixe suas referências corretamente preenchidas nos seus grupos para evitar transtornos e acelerar sua produção na hora de gerar as listas de referências. O segundo submenu de formato é o plugin do Cite While You Write, que é a menina dos olhos de muitos usuários do EndNote Web. Se trata do plugin que permite a inserção de citações e listas de referências bibliográficas normatizadas diretamente em documentos do Microsoft Word. Falaremos detalhadamente sobre esta funcionalidade no último vídeo de nossa playlist sobre o EndNote Web. Não deixe de assistir. O terceiro submenu em formato é o Formatar artigo. Aqui, você consegue enviar um documento pré-formatado para o EndNote Web, que lhe devolverá com as citações e lista de referências bibliográficas inseridas no corpo do texto normatizadas. Esta funcionalidade é útil para quem não tem o Microsoft Word e não pode utilizar o plugin Cite While You Write. É importante que, para o uso desta ferramenta, você possua as referências que deseja incluir no corpo do documento em sua biblioteca do EndNote Web, com os metadados devidamente preenchidos, além de fazer uma pré-formatação do arquivo de texto que irá subir para o EndNote Web. Vamos baixar um arquivo de exemplo fornecido pela própria plataforma para ver como isso funciona. Observe que, neste pequeno trecho de texto, existem algumas informações entre chaves. Estas são as citações que devem ser formatadas e vêm, por padrão, neste formato último sobrenome, vírgula, ano de publicação. Em citações com mais de um autor, essas devem ser separadas por ponto e vírgula. E as desambiguações trazem o título da obra que deseja citar. Entre outras peculiaridades que você pode consultar no menu Ajuda do EndNote Web, aqui no tópico Formatar artigo. Para demonstração, vou enviar um artigo fictício com algumas referências que quero que o EndNote Web normatize e insira em meu texto. Deixei as citações em vermelho para facilitar a visualização. Note que elas seguem aquele padrão imposto pelo programa, como mostrado anteriormente. Ao final, inseri um título Referências para a lista que vai ser gerada ali. E é fundamental que o arquivo esteja em formato RTF. Se estiver em formato DocX ou TXT,
não dará certo. Vamos fazer o upload. Após escolher o arquivo, seleciono o estilo bibliográfico que quero que seja aplicado às minhas citações e lista de referências. Em seguida, clico no botão Formato. Aqui deu problema. Recebi um aviso de que citações não puderam ser formatadas. Isso ocorre quando alguma referência não existe em minha biblioteca do EndNote Web ou desambiguações não foram discriminadas corretamente. Veja o relatório das citações incorretas informado pelo sistema, para que seja procedida a correção delas no corpo de seu arquivo de texto. Voltando ao submenu Formatar artigo, vou forçar o envio deste arquivo assim mesmo, para demonstração a vocês. Para isso, após selecionar o arquivo e o estilo bibliográfico, vou deixar marcada a caixa Ignorar citações sem correspondência e vou clicar em Formato para gerar o arquivo. Veja que um arquivo foi baixado no computador. Vou abrir para que possamos ver como ficou. Veja que aqueles campos entre chaves do meu artigo original foram substituídos por citações formatadas na norma que escolhi, que é a ABNT Autor Data. Aquelas citações que o sistema acusou como ambíguas não foram inseridas. Continuaram entre chaves e sem formatação na norma. E, ao final, uma lista de referências com as citações corretas foi gerada, também já formatada para o estilo de norma que escolhi. Lembrando que, se houver algum metadado incorreto ou faltante, significa que a referência que está salva em minha biblioteca do EndNote Web é que está incorreta ou incompleta. Se necessário, corrija para que gere referências corretamente no futuro, lá no seu EndNote Web. Por fim, o último submenu de formato é o Exportar referências. Aqui você exporta suas referências de forma parecida com o que fizemos lá no Google Acadêmico, no segundo vídeo dessa playlist. E aqui nós vamos gerar um arquivo RIS ou outro formato para exportar toda ou parte da nossa biblioteca do EndNote Web, para utilizar em outros gerenciadores de referências como Mendeley, por exemplo. Aqui no campo Referências, selecione o grupo ou o conjunto de todas as referências da sua biblioteca do EndNote Web e que deseja exportar. Vamos pegar como exemplo as referências do grupo COVID-2, que é o que nós estamos utilizando aqui desde o primeiro vídeo. Em estilos de exportação, sugerimos que exporte em formato RIS, que é o Huffman RIS Export. Por fim, você pode salvar o arquivo em seu computador ou enviar por e-mail. Não encontramos serventia para a função da visualização e impressão nesta funcionalidade. Caso você tenha encontrado serventia nessa função, poste nos comentários e compartilhe seu conhecimento conosco. E após salvar ou enviar por e-mail o arquivo, basta utilizá-lo no gerenciador de referências bibliográficas, como o Mendeley, ou outro gerenciador que você for utilizar essas referências lá. Encerramos este vídeo por aqui. Não deixe de assistir os demais dessa playlist sobre EndNote Web e até mais!